das pessoas que estão ocupando os cargos que são os cargos de vocês. Na área da educação, que é uma área que eu atuo muito, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e tem um artigo na LDB, por exemplo, que oferece uma prerrogativa para uma pessoa que prestou concurso para que ela cobre do governo, do executivo, a sua chamada, caso o cargo seja ocupado por uma pessoa não concursada, né? Mas isso é só para a área da educação, para o magistério público, né? Isso não está estendido para os outros servidores, mas eu acho que é um pouco nessa linha. Vamos acionar o Conselho Nacional de Justiça, vamos marcar com o Tribunal de Justiça e outros encaminhamentos que podem surgir aqui durante a nossa audiência. Era o João Paulo que tinha pedido a palavra, né, João Paulo? Então, olha, pode falar no microfone, quem quiser vir aqui à frente falar, tem um microfone sem fio também. Vamos só falar o nome e fazer a sua intervenção. Acho que esse é o momento que meu professor me ensinou, em que eu devo manter as mãos à vista, porém apoiadas para ninguém ver que eu estou tremendo. Eu tinha redigido aqui, logo no início, no primeiro parágrafo, um agradecimento pela presença dos representantes da OAB, do Tribunal de Justiça, das associações, do sindicato, porém, por motivos óbvios, não faz mais muito sentido lê-lo. Então, reservo os meus agradecimentos a todos os colegas que compareceram, que vêm dando força à nossa causa de todo o estado de São Paulo, a colega Sene, que está um pouco impossibilitada de falar por se recuperar de uma cirurgia, mas sem a cuja liderança jamais seríamos o mesmo grupo, e, obviamente, ao deputado Carlos Gianazzi, que abraçou a nossa causa, arquitetou toda essa audiência e que tanto empodera a nossa voz. Muito obrigado. Meu nome é João Paulo, eu resido em São Paulo, estou aprovado para a comarca da capital na posição de número 802, tendo prestado o concurso realizado em 2014 para o cargo de escrevente técnico da primeira região. Recentemente, eu e os colegas desse mesmo concurso tivemos uma boa notícia. O nosso concurso foi prorrogado. Porém, eu também falo em nome de todos os demais concursados do segundo concurso de 2015. Né? Foi realizado para o litoral interior, enfim, abrange todas as demais regiões. Em vista da quantidade de aprovados remanescentes deste segundo concurso, que ultrapassa os 2.000, na verdade chega próximo dos 2.500, também se mostra necessária a sua prorrogação, ainda que a validade dele seja até dezembro, porque, matematicamente falando, é impossível. Serão necessárias centenas de nomeações por mês até o mês de dezembro, cerca de 400, não é, Roberto? Para que todos fossem nomeados. Então, a prorrogação do concurso de 2015, ainda que aparentemente não se faça necessária, é necessária sim, faz parte da nossa pauta. Eu acho importante citar os benefícios de uma eventual prorrogação. Dentre eles, nós podemos colocar que ela pouparia recursos que seriam gastos com um novo concurso para preencher esse mesmo cargo, portanto, gastos inúteis. Garante também um melhor aproveitamento de todos os candidatos que se encontram qualificados e aptos, que demonstraram toda essa qualificação e aptidão ao serem aprovados no concurso mais concorrido do Estado. E por esses motivos, nós pedimos uma formalização com compromisso de prorrogação. Acredito que haja meios de, através de documentos, já deixar garantido desde já que esse concurso também será prorrogado, porque isso vai beneficiar muito a nossa causa. Alheio a isso, nós também solicitamos um cronograma mensal de nomeações, a modelo do que é feito no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Eles sempre exibem no seu portal ou na sua página do Facebook uma relação de todos os cargos vagos, se haverá ou não nomeação naquele mês e, em caso positivo, para qual cargo, quantas serão e em que data, ainda que sejam dados estimados. Né? Para citar como exemplo, que eu acho importantíssimo, quando o presidente Paulo Dimas anunciou que haveria nomeações somente em julho para o nosso concurso, embora ele as tenha adiantado, os benefícios foram inúmeros. Né? Nós percebemos uma melhora enorme na expectativa dos candidatos durante o período que abrangia esse intervalo de tempo, diminuindo consideravelmente a ansiedade deles e, portanto melhorando a vida de cada um. Percebemos uma satisfação enorme com a transparência entre o TJ e os aprovados, melhorando a imagem do tribunal e sendo benéfico para todos nós. E, por fim, uma diminuição drástica na solicitação de informações junto ao RH, que era praticamente diária. O fato de nós não estarmos mais ligando feito loucos para eles
faz com que eles tenham mais tempo para cuidar dos seus afazeres. Enfim, eu digo em nome de todos os candidatos que nós reconhecemos o esforço do presidente Dimas, admiramos a sua postura, pois ele, em 4 meses de mandato, nomeou muito mais do que a gestão anterior ao longo de todo o ano passado. Porém, levando em conta a quantidade de remanescentes, essa necessidade explícita de contratação imediata, nós gostaríamos que o ritmo das nomeações, que já pode ser, em comparação, considerado razoavelmente satisfatório, seja não apenas mantido, mas imediatamente acelerado. Nós precisamos entrar no TJ por todos os motivos já citados e estamos com a faca e o queijo na mão para fazer isso. Eu espero ter sido suficientemente claro, embora sucinto em todas as minhas colocações. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. Passo a palavra aos próximos colegas. Obrigado. Quem mais tinha levantado a mão para fazer intervenções? A palavra está aberta. Lá pode. Boa tarde. Eu sou aprovada na comarca de Qual o seu nome? Érica. Érica. Érica Ferreira. Eu sou aprovada na região de Piracicaba, moro na comarca em São Pedro, e eu tenho um processo, eu vou ilustrar para vocês com mais um exemplo, eu sei que foram dados vários, né? Tem um processo meu lá que foi arquivado por excesso de trabalho, eu estou com uma decisão aqui da juíza, vou ler para vocês, só para ilustrar a situação em que estamos lá na nossa cidade. Vistos baixos autos em cartório, sem decisão sentença, tendo em vista que cessou minha designação para atuar na primeira vara judicial de São Pedro, em virtude de promoção, bem como diante da sobrecarga de trabalho invencível, resultante do elevadíssimo movimento judiciário da comarca, cuja instalação da segunda vara judicial ocorreu apenas recentemente. Ressalto que, quando assumi a primeira vara, em 3/11/14, havia 2.099 processos civis em atraso, sem andamento há mais de 100 dias, o que culminou na realização de força-tarefa entre mim e outros 8 magistrados para pôr o acervo em dia. O movimento judiciário da comarca, porém, que até 11 de setembro de 2015 contava com vara única, manteve-se altíssimo, tendo sido designado novo juiz para auxiliar a primeira vara apenas em 13 de setembro de 2015, o qual se tornou titular da segunda vara. Assim, não obstante minha dedicação e esforço, a quantidade excessiva de trabalho decorrente do movimento judiciário, que há anos já era o correspondente ao de 2 varas judiciais, tornou humanamente impossível o julgamento de todos os processos a mim conclusos. Razão pela qual, com todas as escusas ao cartório, as partes aos meus nobres advogados, restou inevitável a baixa desses autos, sem decisão e sentença. Ela arquivou o processo porque não tem condições de julgar pelo excesso de trabalho e pela falta, óbvio, né, de funcionários. Numa comarca que eu fui aprovada. Está aqui. No site do TJ, tá? É o meu processo. Que foi arquivado por falta de funcionário. Lamentável. Mas essa foi a desculpa da juíza, entendeu? Ela mandou eu arquivar. Só aproveitando o adendo, consta também do nosso dossiê, para provar que isso é verdade, houve em alguma comarca do interior também, a Ceni vai mostrar daqui a pouco, mas só para aproveitar a ocasião, uma juíza, já que o doutor está considerando isso absurdo, todos nós também estamos, pedindo para as partes fazerem o trabalho, fazendo ofício. Só queria colocar essa questão, acho que a gente tem que mandar isso imediatamente para o Conselho Nacional de Justiça, até porque existe, né, uma meta que tem que ser cumprida pela magistratura estadual, e no momento que há um despacho teratológico desta forma, está colocando em risco o judiciário todo paulista. Então, acho que realmente, deputado, acho que a reclamação lá, e é eletrônico, pode fazer sem ir a Brasília, de forma rápida, qualquer cidadão tem o direito de peticionar, de reclamar e usar a lei da transparência pública, juntando esse despacho, mostrando
a ineficiência do Judiciário Paulista, que vem causando esse grande caos, né? Essa agenda caótica do nosso egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Depois de 4 anos, é essa sentença que eu tenho. Foi arquivado um processo de revisão de alimentos, entendeu? Não, Coisa esse é um urgente absurdo seria, né? jamais visto. Então, eu acho que vamos remeter ao Conselho exemplo. Nacional de Justiça e também usar esse argumento com o presidente do tribunal aqui na nossa reunião. Porque a comissão tem um dossiê já pronto, não tem? É isso? Sim, a gente inclusive entregou nesse dossiê, tem as imagens que a gente está em tela. Essas duas imagens aí são fotos tiradas de cartórios do interior. Pode ver claramente ali o número de escreventes na unidade, a necessidade que deveria, pede a compreensão das pessoas. Mas, assim, pedir compreensão é uma coisa. Quem está esperando 16 anos pela resolução de um processo, pedir compreensão às vezes não resolve. Não tem sentido, Né? verdade. Depois nós queremos o dossiê, aí nós vamos acionar Sim. o Conselho através desse dossiê. Deixa eu mostrar mais duas coisas. Lucas, pode passar a próxima. A gente tem aí duas imagens de processos em que está dito claramente em aditamento, a decisão, considerando a grande quantidade de ofícios, o quadro deficitário de funcionários do 13º ofício e a urgência do pedido, determino que o próprio réu prepare os ofícios e digitalize para esse juízo conferir e assinar. Pode passar o próximo, por favor. Considerando, esse daqui foi do dia 8 de janeiro, olha lá. Considerando o reduzido número de funcionários, prestando serviço no cartório e buscando atender a celeridade imposta pela emenda constitucional, a presente decisão servirá de ofício, devendo o procurador da parte autora, sem necessidade de comparecer ao cartório judicial, entrar no site do tribunal. E aí tem o link para acessar, e aí ele mostra todos os dados daquilo que deveria ser feito por um escrevente e não foi feito. Né? Isso acho que é muito evidente a falta de funcionários que a gente tem em todas as regiões administrativas. A gente tem ciência de alguns cartórios em que nós temos o escrivão, um escrevente e alguns estagiários, normalmente menores de idade. E aí o escrevente sai de férias, quem é que vai lidar com todo o processo que está em andamento? Né? O próprio presidente, no primeiro artigo que ele postou, logo que assumiu o tribunal, ele deixa claro que são 698 processos novos por escrevente por ano. Né? Isso daria aí 59 processos novos por mês. Isso fora aquilo que os escreventes já estão em andamento. Então, imagina, a gente tem 10 pessoas num cartório, 5 delas são aposentadas ou exoneradas. Para onde vão esses processos que elas estão recebendo? Vai acumular sobre aqueles que já estão lá. Então, essa deficiência é muito grande, né? E eu acho que vale a gente salientar alguns dados aqui. Não apenas da falta de escrevente, mas da necessidade de urgência disso. Tanto pelo processo do TJ nomear para acabar com essa morosidade, como para a gente mesmo. Eu não sei se todos sabem, mas nós temos uma validade, um período de validade, né, do concurso. Graças a Deus, a gente teve na segunda-feira, ontem, saiu publicada a prorrogação do concurso da capital, que era uma das nossas maiores dores de cabeça, né? Foi prorrogada aí por mais 13 meses. O interior, ele tem apenas 8 meses de validade. Se o TJ não quiser prorrogar, ele tem o direito de não prorrogar. A gente tem, através do Sindicato União, a gente conseguiu, de boca, o presidente dizendo que tem intenção de prorrogar. Mas e se ele não prorrogar em dezembro? Então, nós temos 8 meses. E aí a gente vai fazer um cálculo simples, né? Na primeira região, a gente tem 1.090 pessoas ainda para serem nomeadas em 13 meses. No interior, nós temos 2.525 pessoas para serem nomeadas em 8 meses. Se prorrogar, seriam 20. Isso daria, mais ou menos, na primeira região, 84 aprovados até o final do concurso à validade, que vai até maio de 2017. No interior, se não houver prorrogação, o TJ tem que nomear 316 pessoas por mês. Só isso dá 400 pessoas a serem nomeadas por mês, se não houver prorrogação. Havendo prorrogação, o TJ tem que nomear 211 pessoas por mês, o que também é uma grande quantidade. Se a gente levar em conta que o TJ leva aí cerca de 2, 3 meses para efetivar uma nomeação, são 600 pessoas, né, para ser levado em consideração. Se a gente não tiver prorrogação, vai dar o quê? 1.200 por mês? A cada 3 meses, né?
no final desse ano, a gente tem aí uma contabilidade, a gente começou a contar aposentadorias e exonerações. Até o presente momento, de janeiro para cá, são 508 aposentadorias e exonerações. Uma média de 127 pessoas aposentando ou exonerando durante o período. Se a gente multiplicar isso por 12 meses, são 1.524 pessoas. Em fevereiro, o TJ disponibilizou no site deles que tem 4.187 pessoas, quer dizer, vagas disponíveis para o cargo de escrevente. Se a gente somar mais os meses que faltam até dezembro e multiplicar por 127, a gente vai chegar a um total aí de 5.000, deixa eu só confirmar aqui, 5.457, tirando já os nomeados, a gente ficaria com 4.928 vacâncias, isso sem nomear daqui até o fim do ano. Nós somos 3.615 pessoas. Se nomearem essas 3.615, ainda vão ficar 1.313 para o ano que vem. Para um novo concurso. Né? Isso dizendo que não vai prorrogar. Né? Se prorrogar, a gente vai ter, no ano que vem, mais 1.524, prorrogando os concursos. Então, são 1.313 mais 1.524 do ano que vem. Aí vai abrir um novo concurso em 2018. Leva cerca de um ano até finalizar esse processo, até homologar. São mais 1.524, ou seja, em dezembro de 2018, a gente vai chegar a um total de 4.361 vacâncias, mesmo com a nomeação dos 3.650 escreventes, que estão aprovados atualmente. Ou seja, se o tribunal não nomear, ou nomear apenas uma parte, a gente vai chegar ao quê? 7.000 pessoas em 2019, vacâncias? Qual o tamanho do concurso que vai ter que ser aberto em 2019? Qual o custo que isso vai gerar para o TJ? Qual o custo que isso gera para a gente também? A gente tem um vídeo... Põe para mim, por favor. Esse é o vídeo que a gente está falando. Foi filmado... Isso. É um vídeo do próprio senhor presidente Paulo Dimas, numa das comarcas que ele esteve visitando, em que ele deixa claro... Isso foi dia 15 de abril. Vamos ouvir. Falo em nome dos aprovados no último concurso do interior e capital. Eu sei que o senhor já se posicionou em relação a novas nomeações e que foram feitas algumas nomeações nos meses anteriores. Porém, sabemos também que existem vários cargos vagos, né? Inclusive, só aqui na sede de Ribeirão são mais de 50 cargos. E decorrentes não de novos cargos, mas sim de exonerações e aposentadorias. Eu gostaria de saber se há uma outra previsão para novas nomeações. Esse é um problema que a gente está enfrentando com a dificuldade do orçamento. Tá? Porque, como eu disse, até quando se aposenta alguém, o valor da aposentadoria tem um comprometimento do orçamento do tribunal. Então, o que a gente faz? Às vezes, a conta, se aposentar de 3, a rigor, só podemos depor 2. Né, o orçamento. E às vezes não tem orçamento nem para fazer a reposição, porque a gente não tem o valor, né, para fazer esse enquadramento. Mas nós estamos vendo, a ideia, como eu disse, é fazer as reposições, né, precisamos de uma primeira chamada aí emergencial para atender situações de extremo comprometimento das unidades, e agora vai fazer as nomeações pontuais para trazer o número de servidores que seja adequado. Certo? Vamos procurar fazer as nomeações. Tá bom? Aqui. Dito disso, a gente pode extrair algumas coisas. Primeiro, o processo de remoção foi extremamente caótico do ano passado. Deixou buracos extremos. Em algumas circunscrições, a gente teve saída de 5, 6 funcionários, fora as exonerações que aconteceram posteriormente e aposentadorias, e ele repôs 1 a 2 pessoas desse quadro gigantesco que ficou. Então, essa primeira nomeação de 192 pessoas para o interior e as nomeações que aconteceram até o presente momento foi para repor buraco. Essa é a primeira coisa que a gente pode extrair disso. O segundo ponto é que, em tese, ele conseguiria nomear 2/3 da lista, ou seja, para cada 3 vacâncias, ele conseguiria nomear 2. Então, vamos fazer o seguinte cálculo. Até o fim do ano, a gente tem 4.920 vacâncias, né? Estimativa aí. 2/3 disso dá 3.286 nomeações, que é o 2/3 que ele falou, certo? A nossa lista é de 3.600. Sobrariam aí 300 pessoas para serem nomeadas em 2017. Então, ter orçamento tem.
Não adianta. E dizer que não tem orçamento, jogar a culpa toda na crise, a gente sabe que não é exatamente assim. Né? E isso foi ele mesmo que disse, deixou claro, que às vezes o orçamento atrapalha, mas que o TJ tem condição de repor 2 a cada 3 que saem. Né? Com isso em mente, a gente chega à conclusão de quê? De que precisa zerar todas as listas. Não tem outra saída. Precisa nomear esses 3.615 pessoas em um prazo curto, porque precisa abrir novos concursos o ano que vem, em 2018, não tem muito como segurar esse processo. Está defasando tanto os cartórios, está defasando o trabalho dos magistrados, está defasando as pessoas que estão na ponta, né, do iceberg, que estão levando 9, 10, 16 anos para terem a resolução. Já chegou uma fase de defasagem generalizada em todas as circunscrições. Não podemos permitir que o TJ pare. É esse o ponto. Nós temos pessoas aqui capacitadas, qualificadas, selecionadas e aptas. Eu acho que todo mundo aqui estudou, passou noites, acho que só um pai, uma mãe, que trabalhou o dia inteiro, chegou em casa cansado, cuidou dos filhos, cuidou da casa, e aí, quando os filhos foram dormir, passou aquelas 2 horas que tinha, né, sobrando ali, num esforço enorme, estudando, para dar um futuro melhor para os filhos. Essa pessoa consegue entender o valor do merecimento dessa nomeação. E nós todos aqui somos aptos e qualificados para isso. Então, nada mais justo do que o TJ aproveitar a nossa capacidade, a nossa qualificação e nós sermos nomeados. A gente só precisa que ele abra as portas. A gente não está pedindo o impossível. Né? O TJ tem um quadro que precisa. A gente está aqui pronto para isso. Nós todos viramos noites e não é algo impróprio. A gente não está pedindo para passar pela porta dos fundos. A gente não está pedindo para entrar lá porque alguém gostou da nossa carinha e achou por bem colocar a gente naquela mesa. Não é assim. A gente estudou, a gente passou, são 170 mil que prestaram concurso e a gente conseguiu a nossa vaga. Agora a gente quer a nossa nomeação. Então, pedimos que o nosso mérito seja reconhecido e aproveitado. Diante desse momento de crise que está assolando o país, a defasagem de recursos humanos que está impactando o trabalho de cartórios e magistrados e da quantidade de aprovados nesses 2 últimos concursos que desejam tomar posse para trabalhar para uma sociedade melhor, nós pedimos pelas nossas nomeações, para que possamos auxiliar com nosso trabalho e competência um Poder Judiciário que busca incessantemente atender às demandas de uma sociedade que, em meio à crise, solicita rapidez e agilidade na resolução de seus problemas. Os escreventes são molas propulsoras do tribunal, e nós estamos aqui, dispostos a ajudar os nossos futuros colegas e chefes a construir um Poder Judiciário melhor e que deixe nossa sociedade orgulhosa. O TJ não pode parar, e, para isso, ele tem que nomear. Mais alguém gostaria de fazer alguma intervenção para que nós possamos já fazer os encaminhamentos finais? Eu queria... Tem um microfone sem fio para ele? Tem aqui. Só falar o nome? Williams. Só uma pergunta, quem veio do interior aqui? Do interior, bastante gente. Quem é da capital? Capital. Grande São Paulo. Baixada, Santista. Lá o Itamar. Cubatão. Santos. Cubatão e Santos. Tá, só para saber. Meu nome é Williams, sou aprovado na CJ de Santo André. E só para corroborar o que a colega Ceni falou, realmente... Por exemplo, eu sou da CJ de Santo André, que engloba Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, uma CJ enorme, que tem uma defasagem de servidores grande também. E os recentemente aprovados e nomeados, eles, inclusive, muitos já desistiram, porque passaram em outros concursos, ou, enfim, desistiram por qualquer outro motivo. Então, mesmo com essas recentes nomeações, o quadro já está defasado, porque as pessoas não assumiram. Para ter uma ideia, aqui eu estou com dados que, em 2007, hoje nós temos 100 aprovados para a CJ de Santo André. Em 2007, o TJ chamou 144 nomeações, em 2012, 147. E, até agora, a CJ chamou 11 pessoas, e dessas 11, nem todos assumiram. Em conversa informal com colegas aí do funcionários do Fórum de Mauá, parece que houve uma reunião com um vereador da região e mais uns funcionários com o presidente do TJ, pleiteando a abertura da vara da família e do anexo fiscal, porque disseram que tem 3 pessoas trabalhando, eles são de no mínimo 10. E, salvo engano, parece que dos 3 recentemente nomeados para Mauá, nenhum deles assumiu, nenhum deles tomou posse.
Então, realmente, mesmo com essas nomeações recentes da capital ou do interior, que foram mais escassas ainda, levando em consideração a quantidade de cidades, mesmo esses muitos não tomaram posse, né? Isso. Quem mais tinha levantado a mão? Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, estou aprovado na CJ de Mojimirim, em 21º lugar. Também, como muitos aqui, acredito que devem ter estudado bastante para o concurso. Talvez não seja nem o primeiro concurso, né? No TJ, especificamente, foi meu terceiro concurso até a minha aprovação, né? E eu tenho observado bastante, eu acho que vocês também devem ter observado também, principalmente na gestão anterior, foi muito, digamos assim, vangloriada a existência de um sistema eletrônico, que tal sistema eletrônico podia, inclusive, acarretar na redução de pessoal dentro do TJ. Só que quem acompanha o grupo de funcionários do TJ, vocês podem ver a frequência enorme que existe em relação ao atraso, a relação ao travamento desse sistema, entendeu? O que contraria, evidentemente, o que se colocou lá de que o sistema é totalmente eficaz, entendeu? Que necessita-se, por conta disso, reduzir o pessoal, o que nós podemos ver que é algo falacioso, né? E eu gostaria também de ressaltar aqui, inclusive reforçar essa questão dos processos e a demora, né? Principalmente nas ações de alimentos. Tenho colegas advogados que atuam lá na minha circunscrição judiciária lá de Mojimirim, né? E que ressaltam que ações de alimentos ali estão paradas, né, questão há mais de ano. Gente, não é divórcio, não é gente brigando, querendo dinheiro, não é nada disso, gente. É criança querendo comer. Criança querendo comer, gente. Não é gente querendo dinheiro, brigar na justiça. A gente sabe muito bem que se for colocar o número total de processos que a gente tem na justiça aqui, todos os brasileiros, todos, sem exceção, estariam agora, nesse momento, litigando. É o número de processos que existe hoje no Brasil todo, né? Não vamos soltar só no número, vamos falando do Brasil todo, beleza? E o que acontece? A gente pode observar que princípios constitucionais também estão sendo violados por conta dessa situação. A citar o exemplo aqui, acesso à justiça. A gente tem o direito à advocacia, defensoria pública, quando você você é hipossuficiente, entendeu? Temos o direito ao devido processo legal e a razoável duração do processo. O princípio constitucional que agora a gente pleiteia aqui com as nossas nomeações é justamente esse, entendeu? Então, o que se pleiteia diante aí do senhor presidente Paulo Dimas, Tribunal de Justiça como um todo, é que a Constituição, pelo menos, seja observada em relação a isso, com as nossas nomeações, que com certeza irão ajudar, irão aliviar todo esse procedimento, todo esse processo aí, né? E, de certa forma, conceder também um pouco de dignidade à pessoa humana a essas pessoas que hoje pleiteiam as suas devidas ações de alimentos, entendeu? E para que o próprio Tribunal de Justiça possa cumprir a Constituição nesse sentido. Porque, vejamos, se o Tribunal de Justiça não é capaz de cumprir a Constituição, quem é que vai cumprir? O tribunal ele tem que cumprir a Constituição. Querendo ou não, nós não temos aqui justamente aqui por motivos egoísticos. A gente quer aqui, claro, a gente quer a nossa nomeação também, mas nós queremos que essa nomeação reflita para a sociedade também, como um todo, e também para o cumprimento da própria Constituição, a ver os princípios que eu citei aqui, principalmente a dignidade da pessoa humana e a razoável duração do processo também. Antes de mais nada, eu peço as minhas humildes desculpas, mas eu gostaria de reiterar esse pedido ao Conselho Nacional de Justiça, cada um de vocês. Todo mundo sabe que o Supremo é a última trincheira da cidadania. E o Conselho Nacional de Justiça, quem preside é o presidente Lewandowski, né? Então, eu acho que cabe a cada um dos concursados que adentrem nesse Conselho Nacional de Justiça e façam o pedido de nomeação, porque essa morosidade nessa nomeação está causando um caos na Justiça Estadual de São Paulo. São mais de 50 milhões de processos. Eu acho que no requerimento também da transparência pública ao presidente do Egrégio Tribunal de Justiça é pedir a informação com referência a quantos processos hoje
em andamento, porque com o processo eletrônico, realmente está faltando gente técnica. E nós sabemos que há uma defasagem, porque desses 53 mil servidores, nós temos escreventes com 20, 25 anos que não dominam a informática e que têm uma certa dificuldade em ter acesso ao processo eletrônico. Então, essa mocidade que está agora, que foi aprovada, ela é bem-vinda, porque vocês, sim, têm competência e condições de tocar esses expedientes judiciais. Então, é realmente premente, deputado, que a gente faça essa reclamação em nome do gabinete, em nome de cada um, para a gente poder pressionar, assim como nós fizemos na Corte Internacional. Quando a gente propôs, que é uma história inédita da advocacia brasileira, graças ao professor Janásio, a pressão só foi através de contato com a Corte Internacional, com requerimentos, com ofícios daqui, e cada um escrevendo via e-mail e cobrando uma postura da Corte Internacional. Então, gente, vamos tratar de resolver essa questão, porque essa morosidade viola o princípio mais importante, que é da dignidade humana. Quem está no judiciário clama por uma justiça eficaz e eficiente. Ou, senão, nós vamos ter a falência do judiciário brasileiro. A grande reforma, que é do voto distrital, que é acabar o voto obrigatório, que é fazer um monte de reforma política, mas nós não vamos ter que esquecer que nós temos que fazer a reforma do judiciário brasileiro, que esse judiciário, ele é lamentável, é burocrático, e só com vocês, com o espírito de vocês, é que a gente pode mudar esse status quo. Obrigado. Muito bem. São encaminhamentos, pessoal, até para a gente fazer o encerramento da audiência pública, que, sem dúvida, é uma audiência vitoriosa, que a gente já teve frutos importantes aqui. A visibilidade que vocês estão tendo aqui, através da TV Web, TV Alesp, no plenário, e, sobretudo, agora os encaminhamentos que nós faremos. O primeiro deles é pedir uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, com a comissão aqui de vocês, o presidente da Assembleia Legislativa e o nosso mandato, para fazer uma pressão em cima do presidente. Segunda coisa, acionar o Conselho Nacional de Justiça. Nós vamos precisar, da documentação desse dossiê de vocês. Eu até vou pedir para depois, terminando aqui, a gente converse, chamar o Marcos, o nosso advogado, para a gente formular melhor. É lógico, cada pessoa pode fazer individualmente, como disse o doutor Maurício Canto, mas nós vamos fazer também aqui uma denúncia pela Assembleia Legislativa, dar peso, né? Vamos também elaborar os requerimentos de informação, Maurício Canto, transparência. Qual é o orçamento para os servidores do Tribunal de Justiça e quanto se gasta com esses 3 mil juízes? Que eu acho que 70% do orçamento vai para pagar esses 3 mil juízes. É isso nós queremos saber. Para eles interessa que o estagiário, aquele comissionado que vem do município ou vem de outros órgãos, seja remunerado. É a privatização, doutor. Sem dúvida. É a terceirização, né? Inclusive, tramita já no Congresso Nacional o PL, Projeto de Lei 4330, que autoriza todos os poderes a fazer a terceirização, inclusive na atividade fim também, não só na atividade meio. É um horror. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal, um projeto que vai terceirizar de vez. Então, está também dentro desse contexto. Enfim, mais alguma sugestão de encaminhamento, além dessas? Olha, nós vamos disponibilizar para vocês a gravação na íntegra aqui da TV Alesp, da fita, para vocês colocarem na internet, nos blogs, no Facebook, tudo isso vai se tornar público. A matéria do Diário Oficial, quando fica pronta? Amanhã ou depois? A publicação. Vai pedir amanhã, depois de amanhã na quarta, mas aí o Eduardo passa para vocês, é o jornalista aqui do mandato, ele vai municiando vocês com as matérias, matéria do Diário Oficial, matéria do Jornal do Parlamento, da TV Alesp, e também a gravação na íntegra de tudo que foi colocado aqui, o compromisso aqui, que foi gravado do Capês, deputado Capês, presidente da Alesp. Então, tudo gravado. Vamos disponibilizar também a gravação lá do plenário, né, da fala das fotos que nós tiramos fotos. Tudo aqui é público, tudo será disponibilizado. E nós encaminharemos no final, além desse dossiê ao Conselho Nacional de Justiça, nós vamos também encaminhar as notas taquigráficas ao presidente do TJ, tá? Pedindo a nomeação imediata, nomeação já
dos aprovados no concurso de escrevente 2014 e 2015. E vamos mantendo contato aqui, talvez nós façamos outros movimentos, vamos avaliando. Esse foi o primeiro aqui na Assembleia Legislativa, talvez façamos um outro, uma manifestação lá na porta do TJ. Então, tem várias formas de luta, essa é uma delas, essa foi uma luta importante. Eu quero aqui colocar a Assembleia Legislativa à disposição de vocês, todos os espaços, todos os recursos aqui para a mobilização do movimento. E nós não vamos parar enquanto não houver a nomeação dos aprovados no concurso. O Itamar queria falar? Não, baseado nesse encaminhamento, mas aí futuramente, acho que é válido um ato político, uma manifestação em frente ao TJ. Não sei se nessa que vai você, o Capês e a comissão, mas futuramente a gente se organizar de tal forma que a gente faça uma manifestação lá em frente, enquanto a comissão entra junto com os deputados. Aí a gente ganha mais força política. Tá, vamos avaliar isso. Como tem a comissão aqui organizadora, a comissão tem o contato com vocês estão organizados pela internet, pelas redes sociais, então a comissão organiza-se, vai avaliar se é prudente já fazer a manifestação no dia da reunião, ou se espera a primeira reunião para depois fazer uma manifestação. É uma questão de estratégia, né? Mas é importante, talvez num outro momento. Tomara que não. Tomara que com a audiência pública, com a pressão toda feita, haja a nomeação pelo menos de uma parte dos aprovados, entendeu? Então, tomara. Se não houver, vamos partindo para outras estratégias de luta, que são várias, né, que nós temos aí. A gente vai conversando sobre isso. Mas foi um pontapé inicial dentro da Assembleia Legislativa, vocês usando o espaço da Assembleia, que é um espaço público que vocês estão ocupando para pressionar a Lespe a tomar uma atitude, até porque a Assembleia Legislativa aprova o orçamento do TJ, então ela tem o dever de fiscalizar como que está sendo investido esse dinheiro. Tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, Maurício Canto, todos que fizeram intervenções, e nós vamos fazer todos esses encaminhamentos, mantendo contato. Só peço para a comissão ficar aqui para a gente fazer aqui os encaminhamentos finais. Tá ok? Muito obrigado, pessoal, pela presença. Parabéns pela mobilização. Pessoal, eu queria agradecer aqui a todos vocês por terem vindo, alguns de outros estados, né, outras cidades. Muito, muito obrigada. Eu não perguntei quem é de outro estado. Tem alguém de outro estado aqui? Eu falei só de São Paulo. Eu acho que é bastante interessante a gente ver esse apoio do interior, que é uma coisa que os escreventes, funcionários atuais do TJ reclamam bastante, né, de nunca conseguirem o apoio do interior. E só a capital lutar pelo processo. E dessa vez a gente conseguiu. Gente, muito, muito obrigada pelo apoio. Pessoal, quem ainda não assinou a lista de presença, por gentileza, assine, que a gente está pegando contato para um futuro, né? Fala comigo aqui rapidinho para assinar, por favor. Obrigada. Agora eu não vou conseguir notar.